Qual a melhor forma de educar as crianças? Poderemos encontrar um meio termo entre a autoridade e respeito do indivíduo? Durante muito tempo estas questões não se colocaram, já que a criança era considerada como um pequeno selvagem a quem era necessário corrigir os vícios. Ver a criança como uma pessoa de corpo inteiro é uma história totalmente diferente. Golpes de varinha nos dedos, castigos corporais, direito a ficarem calados, a educação assemelhou-se durante muito tempo a um adestramento, já que fazíamos pouco caso da criança, considerada como um ser imperfeito e inacabado, quase um pequeno animal. Para Elisabeth Rodinesco, historiadora da psicanálise antes do século XVIII, esperava-se simplesmente que as crianças entrassem na linha e parecessem o mais cedo possível como adultos. Antes do século XVIII, ou seja, antes do Iluminismo, a criança não é um indivíduo. É o filho do homem que está destinado a reproduzir-se, a assegurar a descendência. De facto, não existe verdadeiramente uma infância. As crianças não são indivíduos, são propriedade dos pais. Portanto, no interior deste sistema, existem crianças que são amadas, outras que o não são. Enfim, o amor existe, mas, de qualquer forma, não têm quaisquer direitos, não têm direitos ou desejos, são propriedade exclusiva da família. No século XVIII, Rousseau, Diderot e os filósofos iluministas revolucionam o olhar sobre a criança. Passamos da ideia de adestramento para a ideia de educação. Apesar de continuarmos a considerar a criança como um pequeno selvagem, pensamos agora que podemos civilizá-lo graças ao saber. É o fim da época de Deus. Começamos a pensar que é o homem que está no centro da natureza e que, portanto, a educação não vem de Deus, que o destino não é definitivo, que a criança já não pertence a Deus e, consequentemente, ainda menos à sua família. É o reinado da ideia do fim dos obscurantismos. É preciso arrancar a criança à religião, às crenças, portanto, é a época da ideia da educação. Estas grandes ideias dão lugar a experiências. Em 1752, em Parma, Filipe I decide proporcionar ao seu filho os melhores educadores da época para fazer dele um soberano esclarecido. Mas as únicas coisas que interessam ao pequeno Ferdinand são a religião, os ícones, os rosários, enfim, o oposto do que lhe queriam ensinar. Os educadores apercebem-se e interpretam isso como uma ligação ao obscurantismo. Eles não veem que esta criança foi privada dos seus pais, que é um substituto do amor. Ele tem necessidade de todas estas relíquias. E a educação dos iluministas irá conduzir a um resultado oposto àquele que se pretendia. Ou seja, o príncipe irá restaurar a Inquisição e restabelecer a Igreja quando reinar, em Parma. Esta experiência é um fracasso porque ainda não compreendemos a importância das relações afetivas. Não obstante o interesse que os pais têm pelos filhos, consideramos a personalidade e o desejo deles como maus hábitos que é preciso corrigir. No século XIX, o destino das crianças degrada-se. A Revolução Industrial não poupa qualquer tipo de força de trabalho à economia. Ela explora sem qualquer vergonha as crianças a partir dos 6 anos nas minas, nas fiações e nas fábricas. Contudo, é neste século negro para as crianças, o século de todas as explorações, que emergem as primeiras leis visando a sua proteção. Diante destas hordas de crianças arrastadas para o trabalho, os contemporâneos interrogam-se: a que se deve assemelhar a vida de uma criança? Durante todo o século travaram-se lutas para limitar o trabalho das crianças, mas é Jules Ferry que vai agitar tudo. Fazendo sentar os pequenos franceses nos bancos da escola até aos 13 anos, proporciona à infância um tempo legal consagrado à instrução. No período de um século, a criança ganhou, portanto, um estatuto. Em 1894, o Estado arroga-se mesmo o direito de se imiscuir na família. Uma lei permite destituir dos seus direitos um pai que trata mal o seu filho. Pela primeira vez, a criança deixa de ser propriedade exclusiva do pater familias. Enquanto se travam as batalhas pelos direitos das crianças dos meios populares, também na burguesia a criança vai ganhando espaço. A família tornou-se o valor supremo desta classe em pleno progresso e o olhar mais terno em relação às crianças explica-se pelo fim dos casamentos arranjados. O que se evidencia doravante é o casamento de amor.
O casamento de amor vai a par e passo com o facto da mulher, satisfeita pelo amor, se tornar automaticamente uma boa mãe. Portanto, a família burguesa é o amor. O fundamento da família é o casamento de amor, seguido pelo desenvolvimento da mulher na maternidade. A maternidade é cada vez mais valorizada e, indiretamente, a criança. Olhamos para o recém-nascido de uma maneira diferente. Não tínhamos um nome para ele. Doravante, divertimos-nos e chamámo-lo como os ingleses, o baby, que se transforma no nosso bebê em francês. Preocupamo-nos para que a criança tenha um quarto, brinquedos e livros, todo um mundo novo, e não pensamos em nada que não seja para ele. Ocupamo-nos da sua educação. Mas não se enganem, nesta família não é o desenvolvimento da criança que é primordial. Se ela é o centro de tantas atenções, é porque a família conta com ela para subir na sociedade. E neste mundo obcecado pela ascensão e o sucesso, o grande receio é o adultério. As crianças nascidas fora do casamento, os bastardos. Em suma, tudo o que possa comprometer a família sacrossanta. A sexualidade de todos e de cada um está sob vigilância e nesta atmosfera pesada de moralidade, tudo parece um comportamento que se desvia da norma. A criança também é escrutinada. Preocupamo-nos com a sua sexualidade que, de um momento para o outro, levanta problemas. Este medo irá paradoxalmente permitir compreender melhor as crianças. Em Viena, um médico chamado Sigmund Freud propõe outra abordagem à sexualidade das crianças. Em vez desta constituir um problema, não passa de um simples estado na direção da idade adulta. É a criação da psicanálise. Freud considera, como os homens do iluminismo, que a criança é um pequeno selvagem quando nasce, que só tem um desejo, como dizia Diderot, de torcer o pescoço ao seu pai e de dormir com a sua mãe, que mama, que se masturba, que perturba, que é um polimorfo perverso. Essa irá ser a ideia, a de um ser inteiramente sexual. Isso muda tudo, porque, em primeiro lugar, não se trata de uma patologia, é normal. E, em segundo lugar, não é também uma teoria libertária, ou seja, ele pensa que é preciso que o comportamento pare simplesmente. A criança, para se tornar adulta e deixar de ser um ser pulsional, deve adquirir o controle da sua libido e das suas pulsões. Nos anos 20, a psicanalista inglesa Melanie Klein estuda a importância das relações precoces entre a mãe e o filho. Ela é também a primeira a compreender que se as crianças não se exprimem através das palavras, exprimem-se através da brincadeira. O universo da criança, com as suas bonecas, as suas plasticinas, não é um acessório decorativo, é fundamental para construir o seu mundo e a sua personalidade. Os pioneiros da psicanálise vão, portanto, revolucionar a visão que existe da criança. Ao longo do século XX, esclarecem aquilo que não tínhamos compreendido antes, a importância do inconsciente e dos laços afetivos. Mas é preciso esperar por 1945 para que as crianças sintam os efeitos. No rescaldo da guerra, verifica-se uma taxa de natalidade como nunca tinha sido vista e queremos voltar as costas à barbárie, educando as crianças de outra forma. A psicanálise irá demonstrar a importância de dar à criança o seu verdadeiro lugar. Nos anos 50, Jenny Aubry demonstra o papel central do amor maternal ao estudar aqueles que dele estiveram privados. No seu serviço, recebe crianças da assistência pública. A maior parte anda de mão em mão desde a nascença. Por volta dos 2 anos, apresenta sintomas inquietantes que, na época, são interpretados como uma deficiência mental. A capacidade de se estabelecer um laço afetivo junto destas crianças está profundamente mutilada. Elas fogem a qualquer contacto com o mundo que os rodeia. Não podem desfrutar das atenções e cuidados que lhes são dedicados. Com efeito, as suas experiências passadas feitas de separações repetidas e, portanto, de decepções múltiplas, fez com que se colocassem à defesa e em rejeição. Uns estão ainda conscientes do mundo que os rodeia e outros encontram-se totalmente fechados sobre si próprios. Jenny Aubry compreende que o que falta a estas crianças são simplesmente relações pessoais de carinho e confiança. Enquanto ainda acreditamos que os bebés têm apenas necessidade de serem alimentados, ela prova que todos os pequenitos têm uma necessidade de serem considerados como um ser totalmente à parte, sem o qual ele se apaga ou enlouquece.
basta falarmos com elas, ocuparmos-nos delas. Termos uma atenção personalizada, de não as deixar sentir a falta dos cuidados maternais, para que estas crianças despertem para o universo da linguagem e para o adulto, e não abandoná-las, mesmo tratando-as muito bem do ponto de vista das necessidades, nos depósitos de assistência pública, com um biberão pendurado num cordel, sem quaisquer palavras, com enfermeiras que não têm qualquer consciência que se trata de indivíduos, mas antes de pequenos indiscriminados. Portanto, o que ela demonstra é que a criança é um indivíduo. No decurso dos anos 60 e 70, as teorias psicoanalíticas vão impregnando pouco a pouco a educação das crianças. Mas quem mudou verdadeiramente a nossa maneira de as ver foi, é claro, François Dolto. Na rádio e depois na televisão irá difundir e tornar acessíveis as ideias complexas da psicanálise. Longe das receitas e injunções de qualquer espécie, ela esclarece os pais face aos problemas da educação. Diz-lhes simplesmente, usem do bom senso e, sobretudo, façam o que vocês acham mais adequado. É a chave. O que é que pensa do açoite? Não podemos dizer que seja bom nem mau. Não posso afirmá-lo sem mais nada. É todo um conjunto. Se pudermos, é melhor evitar aquilo que é uma humilhação para a criança. É preciso que nunca humilhem uma criança, isso não serve de nada. Em todo o caso, se uma mãe ou um pai quiser puni-la, isso nunca deve ser feito em público. A criança fez uma asneira, algo sério, chamamo-la à parte, ao quarto e ralhamos com ela. Se a mãe tem a mão leve, o que é que podemos fazer? Não podemos impedir isso. Não quer dizer que seja uma má mãe. Há mães que nunca tocam nos seus filhos e que são, através de palavras, muito mais agressivas do que se dessem um açoite. Alguns questionam-se se, com Dolto e a psicanálise, não teremos deixado demasiado espaço às crianças. Depois de séculos passados à sombra dos adultos, teriam tomado o poder? Ao compreendê-los melhor, teremos feito deles pequenos reis? Não podemos pretender que a criança obedeça como outrora, depois de lhe ter sido dado um tal espaço. É a contrapartida da nossa época. São sujeitos de direito, têm uma vida própria autónoma. Compramos-lhes brinquedos, têm um espaço na infância, têm direito a uma infância. Neste momento, não vejo como é que poderemos pretender que elas obedeçam com a maior das facilidades, que imitem os comportamentos, uma vez que lhes demos todas estas liberdades. É preciso, portanto, encontrar outras formas de autoridade. Alors qu'on a donné toutes ces libertés, il faut donc trouver d'autres modes d'autorité.